Olá, a paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor na minha vida, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, que Deus venha te abençoar, que Deus venha te agraciar, que Deus venha suprir todas as suas necessidades, por menor ou maior que seja. Faz dias que Deus está me trazendo essa palavra no meu coração. E hoje eu senti de compartilhar com vocês. Eu não sei da necessidade das pessoas, né, para o dia de hoje, para o restante desta semana, mas Deus sabe quem vai assistir esta breve gravação, né, e Deus sabe com quem vai falar, tá certo? Eu quero compartilhar com vocês dessa palavra. É uma palavra que umas 2 vezes eu fiz campanha em cima dela e foi uma campanha abençoada. Preste atenção. Em Apocalipse, capítulo 21. Aleluias. A partir do terceiro versículo diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. O 4. E lhes enxugará todos os olhos, toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então eu não sei como que você está, como que você tem vivido, quais são as lutas que você tem passado, né? Realmente o que você tem vivido, né? Dia após dia. Talvez você anda aí triste, cabisbaixo, preocupado com o trabalho, preocupado com o filho, esposo, vida sentimental, né? Família em geral. Mas saiba que independente do que você está passando, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, Deus vai cessar suas lágrimas. A própria palavra diz: o choro pode durar uma noite. Isso significa que pode durar meia hora, 15 minutos, 10 minutos, né? 1 hora, 3 horas. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Essa é uma certeza. Ela vem, ela vai vir pela manhã. Você está entendendo? Às vezes você pode passar realmente a noite toda chorando. Talvez você passou essa noite toda chorando, mas saiba que a alegria já bateu na tua porta. Essa é uma promessa de Deus. Ele está ali confirmando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir ao amanhecer. Quando você acordar, aleluias, a alegria vai se manifestar na tua vida. A alegria vai se manifestar no seu coração. Você está entendendo? Enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Os anjos guerreiam ao nosso favor. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está entendendo? Deus é maravilhoso. E aí ele diz assim: Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou repetir o 4. E lhes enxugará todos os olhos, toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Tem muitas coisas na nossa vida que nós somos obrigados a passar, para que realmente sirva de testemunho, para que realmente nós venhamos a testificar o nome do Senhor na nossa vida, para que outras pessoas venham ser edificadas, você está entendendo? Então, aleluias, se Deus está falando com você nesta manhã, tome posse, porque o teu choro, aleluia, já se passou, teu sofrimento já se passou, é momentâneo, é passageiro, você está entendendo? E aí ele diz aqui, o 5: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus está falando aqui para você. Entendeu? Acabou esse sofrimento, acabou essa dificuldade, realmente esse sofrimento, essa lamentação, essa reclamação, acabou. Chega de dor, chega de sofrimento. Você está entendendo? Chega. Tudo que foi de ruim já passou. Ele faz tudo novo. Tudo se faz novo. Você está entendendo? Tudo se faz novo. Vou repetir para você entender. Aleluias. Aquele que está sentado no trono disse. Aquele que está sentado no trono disse.
Aleluias. Eis que faço nova todas as coisas. Então recebe. Hoje é o último dia da campanha, portas abertas. Então ele começa já a fazer, começa a movimentar, aleluias, os céus, aleluia, ao teu favor, para abrir aquela porta que não se abria, para de repente fechar a que precisa ser fechada, fechar a porta do alcoolismo, do vício do cigarro, das contendas, da discórdia, da divisão. Hoje, aleluia, hoje o teu milagre, hoje coisas novas, o renovo desce na tua vida, o renovo desce na sua casa para transformar, aleluia, para testificar que Deus é contigo. Que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. E a alegria, ela vem ao amanhecer. Você está entendendo? Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. E aqui ele diz ainda, aleluia, e acrescentou. E acrescentou. Deus não tira nada da gente, ele acrescenta, ele multiplica. E ele diz assim, aleluias. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então escreve na tábua do teu coração e jamais esqueça do que Deus está falando contigo nesta manhã. Escreve o que Deus está falando. Você está entendendo? Escreve. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria jamais. Ele faz e ele mostra o que ele faz. Amém? Toma essa palavra, escreve. Escreve, porque hoje Deus dá fim nesse sofrimento. Deus dá fim nessa porta que está fechada. Ou Deus vai fechar a porta que precisa ser fechada. Amém? Ó, fique na paz do Senhor. Toma essa palavra.